você, torcedor! Estamos aqui no Maracanã, final de jogo. Flamengo venceu o Vasco da Gama por 1-0, gol de Gerson aos 30 minutos jogados da segunda etapa. O técnico Tite mais uma vez ganhou o jogo estava mal, o Flamengo não conseguia criar jogadas, colocou bola na trave com o Fabrício Bruno após um córner batido pelo Arrascaeta no primeiro tempo. Aí o Fabrício Bruno pegou o rebote, não chutou, o Léo Jardim pegou, operou um milagre. Aí a bola sobrou pro Pedro, aquele bate-rebate na área, o Pedro chutou, o Léo Jardim foi lá, mergulhou, espalmou para córner. O melhor jogador do Vasco da Gama foi Léo Jardim, que evitou que o Vasco da Gama saísse tomando gols. Mas também o goleiro Agostinho Rossi também operou diversos milagres, 2 cabeçadas do Vasco da Gama. Numa delas, o Rossi foi lá no cantinho e salvou o Flamengo. Aí fica aquela dúvida, por que não colocaram o Rossi antes? Essa é a dúvida. O Flamengo sai fortalecido aqui do Maracanã, chega à vice-liderança, o Fluminense joga daqui a pouquinho na Bia Bichedi contra o Bragantino. Eu entendo que se o Fluminense vencer, o Flamengo continua na vice-liderança. Desta vez, a diferença para o Botafogo caiu para 9 pontos, ou seja, se o Botafogo nessas 10 rodadas que faltam não pegar e manter o equilíbrio, vai pegar e ficar até o final disputando a liderança, mas já está com a liderança já arriscada. O Flamengo é a segunda vitória de Tite sob o comando, a primeira foi lá no Mineirão e a segunda vitória aqui. Eu volto a dizer, quem ganhou o jogo foi Tite, porque o Flamengo não tinha criação, a Arrascaeta errando muitos passes, e ele pegou e fez a substituição, trocando o Pedro pelo Gabigol. O Pedro muito preso no meio da marcação dos zagueiros, presa fácil para o Guilherme Medel. O Vasco da Gama colocou o Paulinho e o Zé Gabriel ali fazendo a contenção. Então o Paulinho e o Zé Gabriel anulando o Bruno Henrique e o Pedro presa fácil jogando de pivô ali. O Pedro tinha que sair porque a bola não chegava e o Flamengo não conseguia criar situações de gol. No momento que pegou e fez aquela mudança em que o Luiz Araújo e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, entraram no jogo, o Flamengo mudou completamente de postura. O Gerson, que estava na ponta direita, veio para a esquerda. E numa jogada em que o Thiago Maia pegou a bola e lançou o Gabriel Barbosa, o Gabigol, em profundidade, aquela bola enfiada no meio da zaga, o Gabriel Barbosa ganhou da corrida do Paulo Henrique, levou na linha de fundo e cruzou. A zaga do Vasco da Gama tentou cortou mal porque estava correndo em direção para o gol. E o Gerson viu o gol escancarado e fuzilou o goleiro Léo Jardim, determinando o jogo, o placar único do jogo. Flamengo 1-0 no Maracanã. Eu acabei de transmitir pela Rio Sports News, a Rádio do Esporte. Nossa programação já voltou ao normal, a pessoa seguindo a plataforma onde que a Rio Sport News está tocando música e informação. O Flamengo agora chega aos 50 pontos, o Botafogo com 59, que empatou hoje nos 45 minutos finais. Ontem eu estava transmitindo o jogo lá no Newton Santos, onde fui o único solitário, eu e o pessoal da UOL. E o Botafogo permaneceu 0-0, 1-1, né? No caso 0-0, porque não teve mais gols, né? O jogo ficou em 1-1. O Atlético Paranaense montou uma trincheira. Montou aquela trincheira, o Atlético Paranaense, e deixou o Pablo na frente e tentava explorar os contra-ataques. Inclusive, volto a dizer para vocês, o José Carlos Araújo fez do geladão a transmissão, sofrendo muito. O José Carlos Araújo sofreu para poder fazer essa transmissão. O meu abraço ao meu amigo Luiz Penido, que vem me passar informações do jogo lá do Botafogo. E assim, nós rubro-negros saímos fortalecidos,
segunda vitória de Tite, a primeira vitória de Tite perante a nação rubro-negra que fez a festa aqui no Maracanã, jogo com 64.400 e poucas pessoas. Eu acabei de narrar e vamos também noticiar a parte triste. Briga de torcida na Zona Oeste, em estação de trem. Até quando isso, gente? Até quando nós vamos enfrentar a violência do Estado do Rio de Janeiro? O Estado do Rio de Janeiro parece Sarajevo, onde que, quando não é morte com milicianos, é morte com torcedores, é morte com tráfico, enfim, esse cenário, essa imagem do nosso Estado do Rio de Janeiro tem que mudar. Eu acabei de transmitir Flamengo 1-0 no Vasco da Gama e eu e o Arnaldo Almeida agora vamos para tentar fazer a zonanista aqui. Estamos aqui, o João Guilherme aqui atrás de mim, o estádio já vem vazio, os torcedores já saíram, você pode pegar e ter aquela visão, quase agora o estádio estava cheio e vamos para a zona mista ver como ficará a conversa com os jogadores do Flamengo. Rio Sport News, a Rádio do Esporte, eu, Pedro Carlos, acabei de transmitir Flamengo 1-0 no Vasco da Gama. Um forte abraço para vocês, gente, uma boa semana, que Deus abençoe vocês. Eu peço a vocês, todo mundo que me conhece bem próximo, sabe, eu peço, cuide dos animais, não maltrate os animais nas ruas, você que tem o seu cachorro, não abandone, não maltrate os animais. Eu peço a vocês, dê comida aos animais nas ruas, eles não têm o poder de se alimentar, de criar seu alimento. Eu peço a vocês, se vocês não têm condição de criar, pode doar, pode me procurar nas minhas redes sociais, eu dou um destino para o animal, mas eu peço a vocês, não maltrate os animais. Valeu? Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração de todos vocês, um beijo no coração para a galera lá de Queimados, o Valmir lá do Aviário São Roque, meu amigo, meu parceiro, o Thiago lá, Thiago e Luciano da Materiais de Construção lá também no Jardim da Fonte. Galera, um beijo no coração de vocês. Boa semana e que Deus abençoe a todos. Volto a pedir para vocês do fundo do meu coração, não maltrate os animais, não maltrate, por favor. Eu peço a vocês, não taquem pedra, não maltratem. Se não tem condição, pode me doar. Eu cuido de qualquer animal que estiver abandonado na rua. Valeu? Um forte abraço e boa semana para vocês.